Salve, galera do YouTube, tudo bom? Quanto tempo, né? Nossa, eu acho que eu fiquei aí uns bons 6 meses sem fazer vídeo, né? Pois é, gente, às vezes a vida embola mesmo e a gente corre pra fazer outras coisas e corre pra pensar em outras coisas e a gente esquece daquilo que a gente mais ama, né? No meu caso, a literatura. Enfim, não sei se vocês ficaram meio intrigados com o título que eu coloquei, né? Alguns devem ter pensado assim, ai, a Carla já tá querendo dar uma de psicóloga. Né? Sempre tem aquele, né, que quer criticar antes de assistir. Ai, a Carla agora cismou que é psicóloga. A Carla agora quer falar de autoajuda. A Carla agora... Não é nada disso. Não é nada disso. Existe um debate muito longo, muito extenso, muito antigo sobre a função da literatura, né? Existem muitas pessoas que se debruçam sobre isso e buscam descobrir, porque a gente vive num mundo muito pragmático, em que as coisas têm que ter uma função, em que as coisas têm que ter uma aplicação prática, tava me fugindo a palavra, uma aplicação prática. E aí as pessoas, obviamente, se perguntam qual é a função da literatura. Tava olhando pra lá e a câmera tá aqui. E, na verdade, eu acho que isso é muito particular. Alguns autores, eu concordo com a fala de alguns autores sobre isso, e um deles, tem o Paes, o José Paulo Paes, que é um poeta, acho que é esse o nome dele, gente, com o nome eu sou horrível. E ele diz que a literatura não tem função prática nenhuma, a literatura serve para colorir a vida da gente. Ele fala muito melhor do que isso, eu não lembro exatamente como ele fala, mas eu penso que a literatura, para mim, no meu caso, né, tem gente que diz, a literatura me traz paz, a literatura me deixa em paz, me deixa tranquilo. Para mim, não. Para mim, a literatura é uma ferramenta absurdamente válida e eficaz para me fazer pensar na vida. Pensar na vida, pensar nos preconceitos, pensar nos meus problemas, pensar nas questões do mundo. Pensar. Para mim, a literatura é uma ferramenta absurdamente valiosa nessa matéria de pensar. E aí, pensando nisso, eu trouxe esse tema, Síndrome do Impostor e Crenças Limitantes. Eu acho que não tá filmando. Nada mais é Síndrome do Impostor. Um dia desse eu tava lendo essas revistas Ela, do jornal o Globo, e eles estavam falando dessa síndrome do impostor que 90% das pessoas em algum momento da vida já sentiram. O que é a síndrome do impostor? A síndrome do impostor é quando você está numa posição que até você desejou de alguma forma ou que a vida te encaminhou de alguma forma e você para ali no meio do caminho quando você alcança aquilo e você pensa assim, eu sou uma fraude, eu não deveria estar aqui. Gente, eu vou olhar várias vezes para a janela porque eu botei uma aguinha para beija-flor e eles ficam passando aqui, sabe, fazer um desfile, é um negócio. E aí você para e pensa assim, não, eu sou uma fraude, eu não deveria estar aqui. E esse pensamento, gente, não é um pensamento consciente, ele é um pensamento inconsciente. É uma sensação de ser fraude, é uma sensação de não pertencer àquele lugar, é uma sensação de estar fora da sua caixinha, fora da sua área de conforto. E isso, obviamente, é alimentado pela crença limitante que cada um de nós carrega, pelas crenças limitantes que cada um de nós carrega. Porque se eu não tenho crenças limitantes acerca do meu desempenho, da minha capacidade, da minha competência, se eu não tenho isso, se eu sou uma pessoa altamente resolvida, bem resolvida, se eu sei, assim, se eu tô bem resolvida na vida, eu não vou passar pela síndrome do impostor. Mas, de fato, o ser humano não é alguém altamente bem resolvido, né, galera? A gente tem que parar e pensar nisso, né?
não somos altamente bem resolvidos. Muitas vezes não temos força para buscar aquilo que mais desejamos na vida. E quando temos força, quando criamos força e chegamos, né, num determinado lugar onde a gente gostaria de estar, a gente não se considera bom o suficiente. Eu posso dizer de carteirinha porque eu já passei por isso. Ai, meu joelho está o Eu já passei por isso. Quando eu fiz a prova para o mestrado, eram 143 pessoas fazendo a prova. E eu lembro que eu fiquei junto com uma amiga contando na porta de uma listagem, e a gente ficou contando quantas pessoas estavam concorrendo com a gente. E eu falei, bicho, eu não vou passar. Cara, eu não vou passar. Primeiro porque eu estava longe de estudo já há muito tempo. Eu tinha me formado em 2003, fiz uma pós-graduação em 2014, mas não era lá altamente, não tinha uma exigência, uma carga de exigência absurda. A gente estava em 2016, finalzinho de 2015 para 2016. Eu estava trabalhando com criança pequena, com educação infantil, não estava trabalhando com língua portuguesa, nem com literatura. Então, assim, meu universo era muito particular, muito diverso do universo daquelas pessoas. No entanto, eu passei na prova escrita e fui em direção à entrevista. Talvez por considerar que ali eram 18 vagas e tinham 18 pessoas, falei, ninguém vai ficar reprovado na entrevista, né? Então fui altamente tranquila. E quando me bota para falar, eu falo mesmo, né? Eu falo. Até quando eu não sei do assunto, eu dou um jeito e eu falo. E aí, cara, eu tirei 76 na prova escrita. A média das pessoas foi essa. Claro que tem os nerds, né? Os top, que tiraram 9 e 10, mas a média ali foi 74, 73, 76, 78. E da entrevista eu tirei 9,5. E eu passei. E eu comecei a observar os preconceitos das pessoas comigo. Por gostar de treinar, né? De ir pra academia. Por ser professora de educação infantil na época, que aí eu acabei saindo. E esses preconceitos, eles foram encontrando ressonância dentro de mim, nas crenças limitantes que eu carregava. E eu comecei a me sentir uma impostora. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Mas hoje, quando eu paro para olhar para trás e observar as pessoas que entraram comigo e que eu considerava as foda, eu não estou muito distante delas. Não que eu seja foda, mas eu não estou distante. Então toda aquela angústia que eu vivi nos 2 anos de mestrado foi desnecessária. E por que eu estou fazendo esse preâmbulo todo? E a Carla hoje vai ficar só falando disso. Não. Porque o William Shakespeare, lá no século XV, XVI, tive que parar para, né? William Shakespeare, lá atrás, ele escreveu a história de um homem que era um baita general, um puta general. O cara era era o mais corajoso de Veneza, era um cara fantástico, leal, correto, honrado, que tinha um detalhe que tornava metade dessas coisas que eu falei aqui balelas. O nome dele era Otelo, o Mouro de Veneza. E para quem não sabe, se denominava Mouro nessa época a todos os invasores dos países de África. Então, qualquer invasor, qualquer guerreiro que viesse de África era considerado um Mouro por conta da sua pele escura. Obviamente, né, eles acabaram invadindo, conquistando uma boa parte da França, a Sicília, Malta e a Península Ibérica, né? Eles acabaram conquistando vários territórios dentre esses lugares.
E aí, posteriormente, com a invasão dos reis cristãos, entre muitas aspas, majoritariamente brancos, esses reis acabaram considerando toda e qualquer pessoa que tivesse a pele mais escura como mouro. Porque eles eram verdes, né? Eles não eram brancos, eles eram verdes, com todo respeito. Mas eles eram muito brancos. É aquele branco que dói o olho, né? Não é... Eu não sou branca perto deles. Aliás, eu não sou branca, né? Eu sou mestiça. Não sei que nome que eu tenho. Eu não, né? Se eu falo que eu sou negra, tem gente que torce o nariz. Se eu falo que eu sou branca, tem gente que torce o nariz. Então eu tô aí no meio do caminho. Eu sou mestiça, sou latina. Enfim. Então esse mouro, por ser um cara extraordinário, diferentemente dos outros mouros, ele alçou, ele ascendeu socialmente e ele se tornou o maior general de Veneza, né? Pois bem, obviamente muitas pessoas não concordavam com o fato do cara negro ser o chefe de todo mundo. As pessoas não concordavam com isso. E o seu alferes, Iago, acaba que cria uma trama para derrubar Otelo. E eu vou explicar direitinho no começo da história. Otelo se apaixona por Desdémona. Ele é convidado várias vezes pelo pai dela, o Brabâncio, para ir à casa dele e contar sobre os seus feitos. Desdémona se apaixona, ele se apaixona por ela também. E eles se casam escondido, porque nenhum pai ia aceitar a filha rica, branca, casada com um negro. Por mais que ele fosse o maior general de Veneza. Por mais que o Doge lá de Veneza colocasse a vida nas mãos de Otelo. Não ia permitir. Então eles se casam, ela foge, eles se casam. E o Iago cria uma trama para que o pai da Desdémona descubra. Cara, eu separei aqui, porque o livro tá aqui, mas eu separei, para não ficar procurando no livro, um trecho que o Brabâncio fala pro Otelo quando ele encontra o Otelo já tendo descoberto que o Otelo estava casado com Desdémona. Ó, ele fala que ela não queria nada, nenhum homem e tal, ela fala assim, como que ela pode comparar mancebos ricos e de cabelos anelados ao seio escuro e cheio de fuligem de uma coisa como és? Tá aí o gancho. Tá aí o gancho. Na medida em que ele sofre esse preconceito, e esse é um dos muitos preconceitos que provavelmente ele passou a vida inteira para chegar ao cargo de general, isso cria uma ressonância dentro dele, que abre caminho para no momento em que o Iago começa a envenenar ele contra Desdémona, insinuando que Desdémona estava traindo-o com Cássio, que era um outro funcionário, isso encontra um terreno fértil no coração dele. Porque se o Otelo fosse um cara bem resolvido, talvez se ele fosse branco, bem resolvido e tal, o Iago não ia conseguir o que ele queria, o intento dele. O Iago não ia conseguir. O Iago conseguiu porque, de uma certa maneira, o Otelo sentia que dentro dele, inconscientemente, que ele era um impostor, que ele não fazia parte daquele mundo, que isso criou uma ressonância com as crenças limitantes que provavelmente ele carregava. Então, assim, se talvez o Otelo tivesse uma autoestima bem consolidada, uma coisa que eu acho que era impossível para qualquer mouro dessa época. Inclusive a palavra moreno vem de mouro e tem a mesma significância de exclusão e de racismo que existia em relação à palavra mouro. A gente usa hoje moreno sem saber, né, da etimologia dessa palavra. Mas talvez se ele tivesse essa autoestima bem consolidada, talvez se ele fosse branco, ele não teria caído nas artimanhas de Iago, né, que fazem com que o livro tenha um final doído, triste. Enfim, eu não vou contar, não vou fazer spoiler.
Em 96, 95 lá nos Estados Unidos e 96 aqui no Brasil, Kenneth Branagh, nunca sei falar o nome dele, filmou Otelo e perfeitamente, o Kenneth, ele fez uma série de filmagens de várias obras de Shakespeare, vale a pena conferir, quem não tem paciência de ler, porque é escrito em forma de teatro, né? É uma peça teatral, então quem não tem paciência para ler o texto teatral, eu sugiro que assista o Otelo, filmado pelo Kenneth Branagh, que faz o Iago, e o Lawrence Fishburne, que até fez alguns filmes da Marvel, faz lindamente o Otelo. O filme é fantástico, é maravilhoso. E eu acho que Otelo vem dizer pra gente exatamente isso. Consolida a sua autoestima, sabe? Se liberta das suas crenças limitantes e sai fora dessa síndrome do impostor. Descubra quem você é pra você. Quem é você pra você? Quem é você, afinal de contas? Não é quem é você pra sua mãe, pro seu pai, pro cachorro, pro periquito, pro padeiro. Não. Quem é você pra você? Qual é o seu valor pra você? Eu acho que é o grande recado que o Otelo vem trazer pra gente. Porque na medida em que a gente sabe quem a gente é, que a gente se empodera de quem a gente é, não tem Iago que venha envenenar a gente contra qualquer coisa. Agora, se você não sabe quem você é, se você não sabe o que você está fazendo no mundo, qual é o seu propósito nessa existência, aí você vira presa fácil pro Iago. Com todo respeito ao nome, porque tem um monte de menino chamado Iago que não tem nada a ver com isso. Mas infelizmente é o nome da personagem. Tá bom? Beijo de sol e de lua pra vocês. Saudade. Beijo.